Após a eleição de um governo de centro-direita na Groenlândia, o presidente Donald Trump voltou a fazer ameaças de tomar o controle do território. Eu acho que isso vai acontecer, disse o presidente dos Estados Unidos a jornalistas na Casa Branca. Coberta em 80% por gelo, a enorme ilha do Ártico, de 57 mil habitantes, quase 90% deles do povo originário Inuit, possui hidrocarbonetos e importantes minerais para a transição energética que despertam a cobiça de Trump. Segundo o historiador Vijay Prashad, intelectual marxista indiano e diretor executivo do Instituto Tricontinental para a Pesquisa Social, o interesse do republicano pela Groenlândia faz parte da estratégia de enfrentamento contra a China. Europe and the United States import 95% of their rare... A Europa e os Estados Unidos importam 95% dos metais e minerais de terras raras da China, que são muito úteis para a produção de alta tecnologia para melhorar qualitativamente as forças produtivas. Portanto, ter minerais e metais de terras raras é importante. Por isso faz sentido o desejo de Trump de anexar a Groenlândia, onde há um grande reservatório inexplorado de minerais e metais de terras raras, e exigir 500 bilhões de dólares dos mesmos metais da Ucrânia. Não é estúpido. Eles querem se desvincular da China e depois pressionar a China para reverter seu desenvolvimento. Eles querem que a China pare de se desenvolver. Essa é a agenda de Trump. Não é uma agenda louca e irracional, é perigosa. Além disso, não é que a China seja um perigo para o mundo, é apenas que eles não querem que a China tenha sucesso, e é isso que eles querem reverter. Portanto, esse é realmente o projeto imperialista atual, que é interromper as outras guerras e concentrar a atenção na China. which is to stop the other wars and focus the attention on China. Além do interesse nos metais da Ucrânia, o historiador aponta que a aproximação de Donald Trump com a Rússia tem por objetivo isolar a China. A postura do governo Joe Biden em não negociar com a administração de Vladimir Putin aproximou Moscou e Pequim. Apesar dessa movimentação, Vijay Prashad avalia que a China quer evitar uma escalada em relação aos Estados Unidos. They don't want a war with the United States. Eles não querem uma guerra com os Estados Unidos. Acho que eles estão bastante confiantes de que a aliança sem limites que eles têm com a Rússia não vai fracassar. Acho que eles entendem que precisam permanecer juntos. Não é só a China e a Rússia, é também o que acontece na Índia, o que acontece na Indonésia, no Vietnã, em todos esses outros países, países grandes com taxas de crescimento muito fortes, economias robustas, que estão crescendo rapidamente e assim por diante. Como eles se relacionarão com essas mudanças? O centro de gravidade da economia mundial foi transferido para a Ásia. Eles não querem entrar em uma guerra e eu espero muito que outros países como a Rússia e a Índia, a Indonésia, países grandes, até mesmo o Brasil, talvez assumam uma posição de que a China deve ter permissão para se desenvolver. Large countries, even Brazil maybe, will take a position that, China should be allowed to develop. O ativista político, cientista social e músico paquistanês Taimur Rahman considera que a China está sendo o principal alvo da investida do governo Trump por ter colocado em xeque a ideia de livre mercado propagada pelos Estados Unidos. I think they feel very genuinely threatened by the rise of China. Acho que eles se sentem genuinamente ameaçados pelo crescimento da China. Recentemente, quando o DeepSeek foi lançado e fez com que o mercado de ações despencasse em Nova York, isso mostra como essas duas coisas estão conectadas. Portanto, como resposta e reação a isso, os Estados Unidos da América estão dizendo: nós somos bons e já impusemos certas tarifas e vamos impor outras tarifas e assim por diante. Portanto, vemos isso como um desenvolvimento muito negativo, no qual o mercado livre, assim chamado, não é realmente livre. A China derrotou os defensores do livre mercado em seu próprio jogo e, como consequência, agora os defensores do livre mercado estão optando pelo protecionismo. Portanto, o cenário real é que os Estados Unidos gostariam de manter sua hegemonia econômica e veem que isso está sendo desafiado pela China. Para países asiáticos menos desenvolvidos, como o Paquistão, cuja economia hoje depende do Fundo Monetário Internacional,
Taimur Rahman considera que o atual enfrentamento econômico entre os Estados Unidos e a China pode abrir novos espaços de negociação na economia global. The situation in Pakistan for quite some time has been Há algum tempo, a situação no Paquistão é que a política econômica não é realmente uma política que o governo do Paquistão, o parlamento do Paquistão, a Assembleia Nacional do Paquistão possa formar. Como importamos mais do que exportamos e não temos controle sobre as tarifas, as barreiras e o comércio internacional, somos obrigados, a cada 3 ou 4 anos, a recorrer ao Fundo Monetário Internacional para obter dinheiro para continuar a negociar, e o Fundo Monetário Internacional impõe certas condições ao governo do Paquistão, e vemos isso como uma perda de soberania ou de nossa própria política econômica. Portanto, a maneira como vejo o cenário para países como o Paquistão é que nessa nova guerra mundial entre a China e os Estados Unidos, talvez os países menos desenvolvidos como o Paquistão consigam algum espaço de manobra para negociar e renegociar a relação que temos com o mercado mundial, de forma que o Paquistão possa se beneficiar. in such a way that Pakistan is able to benefit.